Muito bem, meus irmãos do IED, hoje a tarefa é comigo. Vocês me viram no início e agora continuarão também a me ouvir na atividade que foi preparada para a nossa reflexão de hoje. Como sempre, o que procuramos fazer é uma abertura para todos vocês, trazendo ideias que possam favorecer a continuidade dos estudos da doutrina espírita. E hoje nós temos um tema que é muito chamativo, que eu tenho a certeza que todos vocês ficarão interessados nele. Porque nem os nossos instrutores sabem do que é que eu vou tratar hoje. Eu acho que só o Gilson que sabe. Hoje nós vamos trazer um tema que está sendo inserido. Nós fizemos uma readaptação dele para o nosso estudo. E eu espero que vocês gostem. Eu espero que movimente a atenção de todos vocês. Então vamos ao nosso tema. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Muito bem, meus irmãos. Vocês aí estão vendo, então, o tema que nós estudaremos hoje. A literatura espírita, seu caminho e sua consolidação. Olha, a literatura espírita é o que nós mais estamos tratando aqui no nosso curso do IED. Vocês têm ouvido, né, e têm participado, visto as apresentações que fizemos, as apresentações das obras básicas, passamos em todas elas, Livro dos Espíritos, não foi mesmo? Depois Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese, falamos de outras obras, e hoje nós vamos então entrar nesse campo. E a imagem que está colocada aí, ela é muito sugestiva, porque a literatura espírita, ela está entranhada nessas duas figuras que nós temos aí. A figura de Kardec, o codificador. E vocês verão também na figura de Francisco Cândido Xavier. Mas, antes de nós entrarmos no assunto propriamente dito, eu colocarei duas perguntas que eu peço que vocês, no transcorrer da nossa atividade, possam responder. Porque depois da minha apresentação, a Nara e a Jamira me auxiliarão aí, trazendo as contribuições de vocês com as respostas. E eu quero que vocês participem, porque a participação de vocês ela é muito importante no nosso estudo. Ela dá um colorido todo especial, movimenta de uma forma muito valorosa aquilo que nós estamos apresentando e desenvolvendo. Então, vejam qual é a primeira pergunta. Você gosta da literatura espírita? Você gosta da literatura espírita? Esta é a primeira pergunta que eu espero que todos vocês contribuam conosco. Depois desta pergunta, a outra pergunta que eu quero também que vocês respondam. Qual o gênero de livro que mais lhe atrai? O que é que você gosta de ler mais? São os livros doutrinários? São os romances? São os livros de natureza científica que a doutrina espírita tem? Qual o gênero de livro que mais lhe atrai? Você gosta? E qual o gênero que mais lhe atrai? Muito bem, as duas perguntas estão lançadas e nós vamos então dar continuidade ao nosso tema desta noite. Esta pesquisa, ela foi feita por uma professora e ela está disponível em uma plataforma de artigos científicos, que é o Cielo. Quem lê livros espíritas? Esse é o tema dessa pesquisa e deste artigo. Na verdade, eu não vou destrinchar o artigo aqui.
tá? Porque tem o link aí. Quem tiver interesse poderá, né, verificar esse link. A apresentação ela fica no YouTube, vocês pegam o link, entram e vão conhecer lá todo o artigo científico, como ele foi escrito, a pessoa que escreveu, ela é uma professora, ela é espírita. Esse artigo foi feito com base numa pesquisadora daqui do Distrito Federal, que frequenta uma instituição espírita em São Sebastião. E vejam, ela conseguiu de respostas para desenvolver essa sua pesquisa 15.619 participações. Para a pesquisa, é um número bastante significativo quando parte de um único pesquisador e que não vem de uma instituição de pesquisa conhecida, que sai à rua e tudo mais. Então, o volume de respostas foi bastante significativo. E vejam quais foram os resultados que ela teve. Participaram dessa pesquisa quase 65% de mulheres, 23% de homens. Respostas diversas, 8,4%, orientação sexual, 3,5%. Mas nós vemos aí que o grande percentual de participação foram pessoas do sexo feminino. Depois ela buscou também conhecer quais eram as obras, o gênero de obras mais lidas. Então, vejam, obras básicas. 82% das leituras, nós estamos falando com um universo de 15.800 pessoas. 82%, né, obras básicas. Mas como as pessoas podiam optar por mais de uma, nós temos também obras de estudos doutrinários. Nós temos romances, quase, não é, acima de 48%, contos, livros infantis ou juvenis, livros de crônica, tudo isso, não é, ela obteve na pesquisa. E dá para se montar um cenário do quadro daqueles que leem as obras espíritas. E quais foram os títulos mais lidos? Então, vejam, quase que 5.000, o que representa em torno de 30%, obras básicas da codificação. As obras básicas foram aquelas que mais foram pontuadas, seguidas, e aí eu me lembrei muito do meu amigo Gilson, Paulo e Estevão, porque o Gilson sempre diz que queria não ter lido essa obra para ter o prazer de ler pela primeira vez. Então, vemos aí, ó, Paulo e Estevão, depois, há 2.000 anos, né, o que nós temos, não é, como a história do cristianismo, que muitos chamam dos romances de Emmanuel. Depois nós temos Nosso Lar. Então, depois Renúncia. Olha aí, Boa Nova, A Caminho da Luz, Memórias de um Suicida, Obreiros da Vida Eterna. Isso representa os resultados que a Ana Cláudia obteve na sua pesquisa. Verificando também a respeito da literatura espírita, dados da Federação de 2019, tá? Aí está o link de onde eu obtive essa informação. A Federação Espírita diz que hoje ela tem 300 livros eletrônicos, são os e-books, são aqueles livros que nós podemos ler em plataformas digitais, e possui mais de 600 títulos impressos. E ela chama a atenção, inclusive, nessa página, a respeito das questões de direito autoral, falando que estas obras elas só podem ser reproduzidas, não é, ou modificadas com a autorização da Federação Espírita, que é a autora, seguindo a própria Lei 9.610, que é a que trata de direitos autorais. Muito bem. Então, vamos continuar. Nós trouxemos esse dado aqui não para fazer uma divulgação de uma plataforma que está divulgando os livros, tá? Não é isso, mas para chamar a atenção da quantidade de obras. Nós tentamos encontrar na Federação um número mais exato de obras espíritas, procuramos também nos outros portais de editoras, mas não conseguimos um número mais exato. Então, o que nos aproximou mais
de um número foi esse deste portal Biblioteca Virtual Espírita, porque eles dizem e divulgam aí 2.814 livros que podem ser acessados e que estão em modelos digital. Apesar que eu abri, olhei, e existem livros que não são livros totalmente espíritas, né? São livros espiritualistas e tudo mais. Mas nós temos aí um universo que pode, de alguma forma, nos orientar. Seguindo também nessa pesquisa para conhecer um pouco esse universo da literatura espírita, este portal, tá, ele traz a lista dos livros espíritas mais vendidos e ele pega este último ano. São livros que são comprados pela plataforma do Amazon. E nós temos, então, nesta plataforma, o livro que foi mais vendido pela plataforma Amazon. Foi esse aqui, Novo Rumo da Regeneração, que é um livro de Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Mas existem outras obras que aparecem lá também com grande venda, como, por exemplo, o Livro dos Espíritos é o quarto mais vendido, o Evangelho segundo o Espiritismo é o quinto mais vendido, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, o oitavo, e O Céu e o Inferno, o nono livro mais vendido. Vejam, isso nós estamos falando da plataforma Amazon. Então, vamos seguir mais à frente. Na série André Luiz, no século passado, no século XX, foi feita uma pesquisa sobre os livros mais vendidos. O Evangelho segundo o Espiritismo ficou em segundo lugar como livro espírita mais vendido. E o livro Nosso Lar foi o livro espírita mais vendido no século XX. Então, vejam como a literatura espírita ela é procurada, ela é acessada. E isso acontece muito especialmente pelo aspecto consolador e esclarecedor que a doutrina espírita nos traz e que essas obras nos apresentam. Então, vamos continuar com a nossa conversa de hoje. Para entender um pouco desse movimento, nós colocamos aqui o movimento pós-Kardec. Nós estamos tratando da obra. Para tratar da obra, nós temos que ter Kardec como marco inicial e uma timeline, uma linha do tempo mostrando a partir de Kardec como isso se desenvolveu. Então, vejam, nós temos aí Kardec, nós temos um conjunto de pontos e de figuras que aparecem aí. Nós vemos aí no meio aí um mapa do Brasil, que será importante, nós comentaremos. Começamos a ver outras figuras que também serão abordadas dentro desta linha do tempo. E chegamos em Francisco Cândido Xavier. Como entender essa linha do tempo, então? Aqui começou tudo. Começou tudo aonde? Com Allan Kardec, com a codificação da doutrina espírita, com o lançamento em 18 de abril de 1857 de O Livro dos Espíritos. Depois nós temos, na Europa, no centro da intelectualidade, um grupo muito grande de contribuidores que escreveram livros diversos e que trouxeram grandes contribuições. Nós temos uma linha divisória, que é essa e que nós compreenderemos por quê. Porque é o momento que nós chegamos no Brasil, no coração do mundo, e que temos figuras também que foram expoentes neste trabalho. Mas é aqui, em Francisco Cândido Xavier, que nós temos a complementação de tudo isso. Não é que a literatura tenha se fechado em Francisco Cândido Xavier, de maneira alguma, porque ela continua, mas a sua consolidação, a sua força, a complementariedade da doutrina espírita, ela se dá totalmente nas obras de Francisco Cândido Xavier. Vamos lá, então. Nós podemos dividir, portanto, a questão da literatura espírita em etapas, antes de Chico e depois de Chico. Nós já vimos numa aula de ciência, filosofia e religião que nós temos 3 aspectos. E nesse
três aspectos, antes de Chico Xavier e depois de Allan Kardec, nós tivemos grandes contribuições, integrando essas três áreas. De Leon Denis, de Gabriel Delany, de João Batista Rustem e de Camille Flammarion. E a partir de Francisco Cândido Xavier, nós verificamos que as portas do mundo espiritual, elas se abrem, e nós temos aí a total complementação da obra de Kardec, seja no campo ciência, de filosofia ou de religião. Mas nós não podemos deixar de comentar a importância nesse trabalho da literatura espírita, do esforço e da dedicação de Amélie Gabrielle Boudet, que vocês viram na aula que a Nara deu e que foi a esposa de Allan Kardec, e que com ele dividiu muito o esforço da codificação. E é o próprio Kardec que afirma na Revista Espírita de 1865: minha mulher aderiu plenamente aos meus intentos e me secundou na minha laboriosa tarefa. E ela teve um trabalho muito grande, laborioso, na doutrina espírita e influenciou o movimento espírita. Por exemplo, em 1868, ela assume e coordena a revista e a livraria espírita. A revista espírita, vocês já viram, nós já comentamos, na aula do movimento espírita, o Gilson falou a respeito dela, era nela que Kardec se comunicava com o mundo, era nela que ele escrevia. Essa revista tinha uma importância da difusão das ideias espíritas. E Amélie, então, assume esta tarefa em 68. Constitui a Sociedade Anônima do Espiritismo, que teve uma influência grande na difusão da doutrina. Depois, em 1873, ela muda o nome da Sociedade Espírita para a Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec. Quando nós falamos que muito devemos a ela, é porque realmente ela teve um grande trabalho. Falamos naqueles três aspectos e citamos a figura de Rustem, João Batista Rustem. Na aula do Gilson, de Movimento Espírita, ele comentou a respeito dos conflitos no movimento espírita. E a obra de João Batista Rustem é uma delas, que trouxe muito conflito. Essas 4 obras, esses 4 volumes, que são chamados de os 4 Evangelhos de Rustem. Mas é importante trazer à tona, nesse momento, uma colocação de Allan Kardec feita na Revista Espírita, de 1866, quando ele se refere a essas obras. Vejam o que ele diz. É um trabalho considerável e que tem para os espíritas o mérito de não estar em nenhum ponto em contradição com a doutrina ensinada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns. As partes correspondentes às que tratamos em O Evangelho segundo o Espiritismo o são em sentido análogo. Então, Kardec diz que essas obras não têm nada contrário à doutrina espírita, portanto, as obras da codificação. Dentro do campo da produção da doutrina espírita, da literatura espírita, nós não podíamos deixar de citar a figura de Leon Denis, que muitos afirmam que teria a tarefa de trabalhar na codificação, caso Allan Kardec não tivesse levado a contento este trabalho. Leon Denis, ele faz uma afirmação em um dos seus livros, que é O Grande Enigma, e que vocês verão a abordagem dele em uma das nossas aulas. Ele diz nele, o Espiritismo, encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. E ele nos traz esses livros que estão aqui e que vocês poderão acessar. E são obras que estão vinculadas à parte de ciência, à filosofia e à religião. E das obras de Leon Denis, nós chamamos a atenção para esta, O Grande Enigma. Qual é o grande enigma da humanidade? O grande questionamento, a grande dificuldade da nossa compreensão, senão Deus.
E ele trata desta temática de Deus nessa obra. E ele afirma também nesta obra tudo que a alma humana deve conhecer para se orientar no seu caminho. Está vinculada à ideia de Deus. Temos também a figura de Gabriel Delany, que nos trouxe obras como esta, A Reencarnação, no campo da ciência espírita, o fenômeno espírita. Temos também a figura de Ernesto Bosano, do médico italiano Ernesto Bosano, que nos deixou esta obra. Tem outras obras, não pensem vocês que só são essas duas, três que eu coloco. Na verdade, eu chamo a atenção de algumas, mas vocês poderão acessar e verificar que eles trouxeram um número muito maior de contribuições e que nós podemos ler, estudar e analisar. Mas a crise da morte, nós estudamos agora no final do ano, tivemos um curso de férias, um mês estudando a crise da morte. E ela é também usada, esta obra, na nossa escola de estudos espíritas como um curso regular. E nos nossos cursos públicos de terça-feira, ela entra também com diversas temáticas que são abordadas utilizando capítulos desta obra. Temos a figura também de William Crookes, né, o britânico William Crookes, que já foi comentado aqui por diversas vezes, e que nesta obra, Fatos Espíritas, ele nos traz as informações acerca dos processos de materialização, quando foi estudado o espírito Kate King. Temos também o italiano César Lombroso, que nos trouxe a contribuição desta obra, que é Hipnotismo e Mediunidade, que também vale a pena a nossa leitura e a nossa reflexão e o nosso conhecimento das ideias que aí estão colocadas, que aí estão postas. Temos a figura também de Camille Flammarion, que nesta obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Humberto de Campos, que depois passou a assinar como Irmão X, nos diz que Camille Flammarion abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes e cooperando assim na codificação kardeciana. E isso Camille Flammarion fez em diversas obras. Nós temos esta aqui, Pluralidade dos Mundos Habitados, e esta obra, essa portentosa obra, que é Deus na Natureza, onde ele procura mostrar com argumentos extremamente sólidos a ideia e a certeza de Deus, observando-a na natureza. Esse livro também ele é objeto de um dos nossos estudos, que vocês terão a oportunidade de acompanhar. Mas chegou naquele momento da modificação, da transposição da árvore, do movimento espírita que saía lá de Paris e vinha para o Brasil. O Livro dos Espíritos, não é, teve esta influência, chegou nas terras brasileiras e passou a influenciar as mentes que aqui estavam. Nesta obra também, Eleições no Infinito, que é uma obra, Eleições no Infinito, nessa obra Brasil, Coração do Mundo, nós encontramos um capítulo que trata de duas eleições no infinito, chamando-nos a atenção para a vinda de Kardec e para a vinda de Bezerra de Menezes. Vejam, Kardec, ele foi indicado diretamente pelo Cristo para aqui vir. E Bezerra de Menezes por Ismael, que é o espírito que atua, que trabalha na orientação do nosso país. Com a chegada do Livro dos Espíritos no Brasil, nós vamos ter, então, alguns nomes que passam a contribuir neste campo da literatura espírita. E esse Teles de Menezes, lá na Bahia, ele não só funda um primeiro centro espírita, mas ele funda o primeiro periódico espírita do Brasil, o Eco de Além Túmulo, em julho de 1898.
Então, vejam, a imprensa espírita começa, então, a tomar corpo no Brasil, a partir dos trabalhos de Teles de Menezes. Depois, em 1876, nós temos a fundação da Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade. E em 1883, nós temos a publicação de O Reformador, que foi fundado, então, por Augusto Elias da Silva. E o Reformador, ele continua até os dias atuais. É um periódico da Federação Espírita Brasileira e que continua desde 1883. Vejam como a coisa estava crescendo em termos da difusão da ideia espírita. Nós temos aí Augusto Elias da Silva e temos aí, né, uma capa do periódico O Reformador. Depois nós temos a fundação, em 1884, da Federação Espírita Brasileira, e que teve uma influência direta na divulgação da doutrina espírita. E nós temos aqui a figura do doutor, não é, Everton Quadros, que foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira. E os primeiros trabalhadores, aí nós temos, não podíamos deixar de colocar a figura de Bezerra de Menezes e o grande trabalho que ele fez na unificação e na consolidação do espiritismo no Brasil. E também, meus irmãos, no estudo da doutrina espírita, conforme nós veremos. Nós trazemos isso aqui como um marco na conversão de Bezerra de Menezes e consideramos muito importante todos nós sabermos do valor desse espírito, que era um político conhecido, um médico conhecido no Rio de Janeiro, capital do Brasil à época, do Brasil Império, e ele então se proclama espírita diante de uma multidão de 2.000 pessoas. Imaginem o reflexo disso naquela época, em 1884. Ele foi presidente da Federação Espírita, ele foi vice-presidente da Federação Espírita, né? Foi presidente da Casa de Ismael, mas o que nos chama a atenção é ele ter iniciado o estudo metódico de O Livro dos Espíritos, mostrando a importância de um estudo sistematizado desta obra. E imprime também à Federação Espírita Brasileira uma orientação evangélica, fundamentada em o Evangelho segundo o Espiritismo. E institui também, vejam, em 1899, sessão semanal do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa época, vocês estão vendo, quando se institui esses estudos de O Livro dos Espíritos e também do Evangelho segundo o Espiritismo, nós já tínhamos obras espíritas, as obras da codificação, já em português. Porque anteriormente só estudava a doutrina espírita no Brasil quem fosse fluente no francês, porque elas vinham para cá todas na língua francesa. Nós temos aqui algumas obras, né, lembrando Bezerra de Menezes, esses 3 livros que são Espiritismo e Estudos Filosóficos, foi objeto do nosso estudo também de um curso de férias, agora, este ano, no mês de fevereiro, feito pelo João Ramos. E esta obra, Loucura sobre Novo Prisma, que merece também uma leitura de todos nós. São obras de Bezerra de Menezes. Mas, preparando o caminho, nós vimos que, nesse período de Bezerras, os livros já estavam, aqui no Brasil, todos já em português. E, antes disso, eles estavam em francês, como eu disse. Mas aí nós vamos ter alguns grandes trabalhadores. Bittencourt Sampaio, que foi membro e fundador da Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, que publicou esta obra aqui, A Divina Epopeia. Essa Divina Epopeia, eu tenho um carinho muito grande por essa obra, primeiro por ter uma aproximação muito grande ao espírito
de Bittencourt Sampaio, de gostar muito dele, da sua história, do seu trabalho. E por ter ganho essa obra, eu ganhei de um amigo, João Ramos me deu esta obra com uma dedicatória muito carinhosa. E essa obra, o que nós temos? A Divina Epopeia, nada mais é do que o Evangelho de João escrito em versos um decassílabo. E Bittencourt deu o nome de Divina Epopeia porque ele diz que o Evangelho de João é uma verdadeira epopeia. Nós temos Antônio Carlos Travassos. Ah, meus irmãos, esse aqui, tradutor da primeira obra espírita, o Livro dos Espíritos. E foi ele, Antônio Carlos Travassos, que entregou para Bezerra de Menezes um exemplar da primeira tradução dessa obra, que contam que Bezerra de Menezes leu no trajeto de trem para a sua casa, perdendo, inclusive, a sua parada, e depois dizendo que tudo aquilo que ele leu não era nada novidade, quer dizer, ele já trazia o espiritismo no seu espírito. E temos também a figura de Guilhom Ribeiro, que publicou, só faltou uma coisinha aqui, deixa eu movimentar aqui, tá? Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira também, e foi o responsável, Guilhom Ribeiro, tá? Saiu a ordem, pela publicação da primeira obra de Francisco Cândido Xavier. E temos aí também de Guilhom Ribeiro esta obra, Jesus, nem Deus, nem homem. Muito bem. A figura de Eurípides Barçanufo, nós colocamos aqui. Eurípides, ele não publicou nenhum livro, mas ele foi um educador que mais influenciou a mente em termos da importância da doutrina espírita e do respeito e do amor e da fraternidade neste centro do nosso país. Nós, aqui na Fraternidade, comemoramos os 100 anos do nascimento de Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo fundou um colégio, o Colégio Espírita Allan Kardec, que é esse aí em Sacramento, no estado de Minas Gerais. E ele trouxe a importância da corrente magnética da desobsessão. Por isso eu coloquei ele aí, porque alguns livros foram desenvolvidos em torno da corrente magnética e da influência que o pensamento e o trabalho de Eurípides Barçanufo no trato de obsedados através das correntes da desobsessão permitiram que a fraternidade hoje desenvolvesse o trabalho que nós desenvolvemos. Mas nós chegamos então na consolidação da obra, que é justamente em Francisco Cândido Xavier, que retornou ao mundo espiritual em 2002. Francisco Cândido Xavier tem um volume de 439 obras. Existem algumas gravações, alguns palestrantes que falam em mais de 500. Eu, inclusive, ouvindo um desses palestrantes, acessei um portal que ele falava e as obras que estavam sendo citadas eu não as encontrei. Portanto, eu continuo com as 439, que são aquelas que eu consigo identificar e que eu posso afirmar aqui que eu as conheço. Então, 439 obras, que eu já considero uma grande quantidade. E nós temos aí mais de 40 milhões de exemplares, né, em termos de publicação. Quantidade de livros editados pela FEB, só para que nós tenhamos uma ideia. Até 2010, a FEB, 10 milhões e 400.600 exemplares. De Chico Xavier, 17.881. Só do Nosso Lar, 1.782. Então, vejam, são muitos livros publicados por Francisco Cândido Xavier. São 6 livros por ano, para vocês terem uma ideia. Um livro a cada 2 meses. É uma produção muito alta. Só para que nós possamos refletir um pouquinho a respeito do trabalho de Chico Xavier.
Isso nós encontramos lá em O Livro dos Médiuns. É do que necessitam os espíritos para a comunicação, dos arquivos pessoais do passado, dos vocabulários do presente, das faculdades intelectuais e morais. E, em O Livro dos Médiuns, Kardec coloca que, quando os espíritos encontram em um médium o cérebro povoado desses conhecimentos e na sua vida atual, e o seu espírito rico de conhecimentos que são latentes, e esses conhecimentos latentes obtidos em vidas anteriores, são desses, de preferência, que eles utilizam para o seu desenvolvimento. Isso para que nós possamos refletir um pouco em torno de Francisco Cândido Xavier. O trabalho de Francisco Cândido Xavier nós podemos dividir em 3 fases. Tá? A primeira fase, que nós chamamos a fase dos poetas, que é a fase do chamamento. Essas 3 fases fui eu que estabeleci. Elas não estão escritas, tá bom? Então vocês não vão encontrar, é uma proposta, não é, que pode ser ou não aceita. A primeira é a do chamado. A segunda, do esclarecimento, onde nós temos uma intensificação de Emmanuel e também as obras de André Luiz. E a terceira fase é a da consolação, onde nós temos aqueles livros, aquelas coletâneas de mensagens que são trazidas a familiares para acalentar do sofrimento, da perda dos seus entes queridos. A primeira obra, muitos de vocês já conhecem, é essa que foi lançada em 32, Parnaso de Além Túmulo, 56 poetas, então falam aí, trazem as suas poesias, deixando a sua marca para que todos possam conhecer. Depois nós temos Cartas de uma Morta, que é escrita, que é ditada, digo, pelo Espírito Maria João de Deus, que foi a mãe de Chico Xavier. E é ele mesmo que, na introdução, diz que as páginas que lerão são ditadas, são de autoria daquela que foi a minha mãe. Depois nós temos, nesse primeiro período do chamado, o livro Crônicas de Além Túmulo, ditado por Humberto de Campos, que depois transferiu o seu nome, mudou o seu nome, utilizando um pseudônimo de Irmão Giz, em função de um processo judicial que quem tiver interesse pode acessar a internet e conhecer mais a esse respeito. Depois nós temos a fase do esclarecimento, com a chegada de Emmanuel, que é o 5º evangelista. Isso aí nós temos que ter a certeza, pelo teor evangélico do seu trabalho. São 132 obras ditadas por Emmanuel, da produção de Chico, 32% da sua produção psicográfica. E aqui ele também começa a consolidação das obras de Kardec que nós havíamos comentado. Então, nós pegamos as obras de Allan Kardec, as obras da codificação, as bases da codificação, e nós verificamos, por exemplo, que elas têm complementações. Por exemplo, o Evangelho traz o ensino moral, os atos comuns da vida do Cristo. Isso não está no Evangelho. Na própria introdução, Kardec chama a nossa atenção. Mas em Emmanuel, nestas obras, que nós chamamos a história do cristianismo, 50 anos depois, há 2000 anos, Ave Cristo, Paulo e Estevão e até renúncia, nós temos aí a história do cristianismo, a história dos cristãos. Portanto, temos aí uma complementação. Temos também de Emmanuel, nestas obras, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, páginas evangélicas, são trechos dos evangelhos, dos evangelistas. E Emmanuel, então, desenvolve comentários para as nossas reflexões em torno destas ideias. E esta obra aqui, não é, o Pão Nosso, não é, Our Daily Bread, não é, ganhou um prêmio, inclusive, não é, Pensamento Cristão, em 2015, ganhou uma medalha de bronze na categoria literária, não é, que é o do pensamento cristão, né, Christian Thought, né? Portanto, nós vemos aí como as obras de Chico Xavier já penetram o mundo, influenciando aí muitas massas.
A segunda fase do esclarecimento, aí nós temos o surgimento de André Luiz, o nosso querido André Luiz, e as portas do mundo espiritual se abrem. 37 obras ditadas, e a continuação desse descortinar do mundo espiritual, então, é realizado. E nós vamos passar aqui rapidamente, chamando a atenção de vocês para alguns aspectos. As obras básicas, como estamos aí, nós temos princípios e as leis, mas o desdobramento dos fatos nós vamos ter nas obras de André Luiz, a descrição da vida e das relações sociais no mundo espiritual. A pluralidade das existências, nós temos nas obras básicas as explicações, e vocês tiveram a oportunidade de ver nas apresentações que fizemos. E nas obras de Francisco Cândido Xavier, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, Ação e Reação, nós temos as aplicações das leis, com casos reais que são descritos para as nossas reflexões. Nós temos o livro dos médiuns, os princípios e as leis que regem as relações entre os dois mundos, o material e o espiritual, se tratando, não é, dos tipos de mediunidade, de todos esses aspectos que aí estão relacionados. E nessa obra, nos domínios da mediunidade, em libertação, em sexo e destino, nós temos as aplicações das leis. Vejam como nós temos uma sequência de complementação das ideias. Nós temos aqui as obras básicas, né? Essas três que colocamos aqui, princípios e leis. Né? Trata do perispírito, da criação, da obsessão, do sexo, da mediunidade. É tanto tema que nós temos aí. Evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade. Nós temos desdobramentos e explicações. São obras que nós devemos e que merecem a atenção de todos nós. Temos aí, então, a terceira fase, que é a fase da consolação, que trazem depoimentos, respostas, notícias do mundo espiritual, com obras como essa, Jovens no Além, Chico Xavier, Claramente Vivo, são as mensagens consoladoras. Depois temos Humberto de Campos também, com uma série de obras que nos foram trazidas, 16 ao total, 4% da produção, que também nós não podemos deixar de conhecer pelo teor evangélico e pelo teor de informações que trazem para o nosso crescimento. O ensino moral também continua nessas obras. Por quê? Se no Evangelho, segundo o Espiritismo, só o ensino moral está contido, na obra Boa Nova, nós temos os atos comuns da vida do Cristo. E nós tivemos a oportunidade de estudar essa obra no curso de férias no mês de dezembro do ano passado. Vale a pena ler. Pinga Fogo, 1971. Chico respondia sobre temas que até hoje são discutidos pela sociedade, com uma profundidade muito grande. Olha, 50 anos do Pinga Fogo. Outras obras que são a continuidade. Olha, a Gênese, nós temos a continuidade dela em A Caminho da Luz. Nós temos 3 versões aí, mas ela se desdobra e se complementa nestas obras de Francisco Cândido Xavier. O Consolador é uma continuidade, uma complementação de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Médiuns, nós temos a complementação na obra Seara dos Médiuns. E o Céu e o Inferno na obra Justiça Divina. Vejam, meus irmãos, como Francisco Cândido Xavier trabalhou complementando a obra de Allan Kardec. E a última obra é esta, que é Militares no Além, e que tem no seu prefácio, né, a assinatura de Ana Nery, que foi a primeira profissional a dedicar-se à enfermagem no Brasil. E ela desencarnou na Guerra do Paraguai. Mas nós temos ainda, nós falamos que a obra ela não para em Francisco Cândido Xavier. Né? Nós temos ali a complementação em Francisco Cândido Xavier. Mas nós temos grandes colaborações, como, por exemplo, o doutor Hernani Guimarães Andrade,
que está no campo da ciência espírita. Ele fundou o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas e lançou essas obras, A Teoria Corpuscular do Espírito, Parapsicologia, uma visão panorâmica, Espírito, Perispírito e Alma. Temos esse aqui que já esteve na fraternidade, o nosso querido Jorge André dos Santos, desencarnou em 2017 com 100 anos, médico, psiquiatra, que tem estas obras, Forças Sexuais da Alma, que já foi comentada aqui nos nossos encontros por mais de uma vez, Visão Espírita das Distonias Mentais, e outras obras também, como eu disse, estou chamando a atenção de algumas. No campo da ciência e da religião, nós temos o nosso querido Hernani Santana, que está nas raízes do Cefac. Temos aí essa obra Amar e Servir, com mensagens mediúnicas recebidas por ele, Correio entre Dois Mundos, Notações de um Aprendiz, mas aquela que nós chamamos a atenção de todos e que vocês terão a oportunidade de ouvi-la um pouco mais na nossa próxima aula, na aula da semana que vem, é a obra Universo e Vida, pois ela será trabalhada muito pela Rosemary na nossa próxima aula. Também temos essa aqui de Hernani Santana, que foi lançada aqui na Fraternidade, tá? Na comemoração dos 40 anos da obra, de lançamento da obra Universo e Vida. O Paulo Afonso, nosso querido Paulo Afonso, que trabalhou nesse curso, que já retornou para a pátria espiritual, foi o organizador dessa obra. Hernani Santana, escritor, poeta e médium. Então está aí 40 anos de aniversário da primeira edição desta obra. Citar também a parte da ciência espírita, na parte da mediunidade, da obsessão, muito especialmente, a colaboração de Manuel Filomeno de Miranda, um desbravador do movimento espírita no estado da Bahia, nos seus primórdios. E as obras de Manuel Filomeno são a base do curso Desequilíbrios Mediúnicos, Causas e Consequências, que vocês terão a oportunidade de passar. São essas obras psicografadas por Divaldo Franco e ditadas pelo Manuel Filomeno. Painéis da Obsessão, Sexo e Obsessão, Nas Fronteiras da Loucura e outras obras. Temos também Divaldo Franco, que todos vocês já conhecem, né? São, num total aí, dentro do seu portal, citam que são 250 livros já psicografados. Muitos de vocês já conhecem a obra de Divaldo Franco, já leram. Então, aí está mais uma contribuição na área da literatura espírita. Temos aí também a nossa querida Ivone do Amaral Pereira. Quantas contribuições ela nos trouxe, quantos livros, quantos esclarecimentos. Esta obra, por exemplo, Dramas da Obsessão, é uma maravilha a sua leitura. Ela foi ditada pelo espírito Bezerra de Menezes. Vale a pena ler. E também temos dela também Memórias de um Suicida, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, escritor português. E também Nas Telas do Infinito, ditado também por Bezerra de Menezes. E a contribuição do Cefac? O Cefac também contribuiu em tudo isso. Em 1971, é implantado no Cefac o atendimento da desobsessão coletiva. Olha, esse ano, 50 anos de desobsessão coletiva. E nós devemos ao nosso fundador, Dr. Gilson de Mendonça Henriques, que trouxe lá de Palmelo e depois escreveu esta obra, As Correntes Mento-Eletros-Magnéticas na Desobsessão Coletiva, que depois dela se desdobrou para uma outra obra, também sobre corrente magnética, escrita pelo Dr. Maurício Crispim. E temos também como colaboração isso aqui, nós não podemos deixar de citar, estudando André Luiz, 33 anos desta apostila. Inicialmente ela foi feita com 11 temas, hoje nós temos
ela com 17 temas que são estudados nos cursos de formação mediúnica, formação 1, formação 2, formação 3 e mediunidade e obsessão, que todos vocês, dando continuidade, terão a oportunidade de conhecer. Meus irmãos, nós terminamos. Aí está a bibliografia que foi consultada, os portais da internet para compor esse trabalho simples nosso, mas que considero importante para todos nós. E queremos agora mais uma participação de vocês. Vocês respondam depois de tudo isso que vocês viram, dessa avalanche de ideias, de nomes de livros e tudo mais. Você se sentiu motivado a ler um pouco mais depois do que viu hoje? Muito bem, meus irmãos, muito obrigado. E vamos então para a segunda parte das nossas atividades.